eu queria partilhar alguns pensamentos convosco, muito rapidamente. E vai ser a primeira vez, a minha estreia a pregar nesse culto, nessa celebração, como eu gosto de dizer, celebração de final de tarde, início de noite. É tão bom poder ver caras novas também, pessoal que vem pela primeira vez. Eu sei que nós poderíamos abrir e ficarmos a louvar aqui, que isso estava a fluir bem. Gosto mesmo de cantar convosco. Levi, preciso mesmo de munição, estou mesmo sem munição. Não sei o que está acontecendo, partiu aqui, ok? Já está a chegar. Pelo menos a munição, deixa eu ver o outro. Ei, som. Ei, som. Acho que já ficou um pouco melhor. Isso é assim mesmo. São as coisas mecânicas que nós não temos como prever. Mas sabe de uma coisa? Eu estive a pensar sobre o que eu ia falar esta tarde, esta noite, e eu lembrei daquilo que está a acontecer no Brasil. Uma das grandes tragédias deste ano de 2024. Está a acontecer num dos estados brasileiros, e é um estado que eu até conheço bem, Rio Grande do Sul. Já estive lá a cantar, a ministrar, e deixa eu dizer que os números são alarmantes, revelam a extensão dos danos causados naquele estado. As escolas estão diante da maior tragédia climática que assolou o Rio Grande do Sul. E conforme os dados oficiais do governo do estado, 975 escolas foram atingidas pelas cheias em 239 municípios. Vocês parecem que não estão a ter a ideia do que é isso. 239 municípios, são várias cidades. Quase o estado todo está coberto pelas águas. Foram atingidos por volta de 356 mil alunos. Destes 183 mil viram as suas 438 escolas danificadas ou totalmente destruídas. Muitas dessas escolas estão a servir de abrigo para pessoas que perderam as suas casas logo após a enchente que assolou aquele estado, que está a assolar aquele estado. O quadro se agravou e ao constatar que mais de 330 mil alunos não sabem a previsão de voltar a ter aulas. Eles estão a viver uma segunda pandemia, não é? Durante esses anos estão a viver uma segunda pandemia naquele lugar. E um estado tão rico, tão bonito. Ninguém imaginava aquilo que poderia acontecer aquilo. Os professores que lecionavam neste momento estão profundamente empenhados em minorar o sofrimento das pessoas que foram atingidas por aquela enchente, por aquela cheia da história. Foi a maior cheia da história do estado do Rio Grande do Sul. Pensando nisso, eu fui buscar um texto bíblico, claro que não tem a ver com a dimensão, mas eu estou a pensar sobre isso. Nós, da Associação Escolhas, também tivemos envolvidos em arrecadar alguns bens e levar também para algumas entidades que estão a fazer chegar esta ajuda no Rio Grande do Sul. Mas eu fui pensar um pouco sobre esta tragédia e Deus me deu um texto em Marcos capítulo 4, versículo 31 a 41. Fala sobre o lago de Genezaré. Alguns textos dizem que era um lago grande, outros são um mar, mas não importa, era alguma coisa que era realmente grande. E no Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, diz que naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos à outra margem do lago. E eles disseram à multidão, e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado, e iam com ele outras embarcações. O Mar da Galileia é, na verdade, um grande lago, 166 quilômetros quadrados. Não tem nada a ver com aquele rio lá que está próximo ao mar, lá no Rio Grande do Sul.
mas é um lago cercado por um anel de montanhas, e de acordo com estudos científicos, esta posição geográfica é diretamente responsável por acontecer alguma perturbação naquele lago. Não sei se vocês sabiam disso? Obrigado. O pastor também vai sabendo alguma coisa, né? Também. Este fenômeno, ainda, de acordo com os pescadores, existe nos dias atuais. Os pecadores também, e pescadores, fazem o seu trabalho com muita cautela. Eu penso que Jesus sabia dos riscos quando ele pediu para que o pessoal pudesse passar para o outro lado nessa viagem de barco. E parece que foi uma viagem premeditada. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu entendo que Jesus, apesar de estar nesse papel de Salvador aqui na terra, mas ele era Deus também, claro, 100% Deus, 100% homem, e ele tinha conhecimento daquilo que acontecia naquele lago, com certeza, ele viveu por aquelas paragens, nasceu por ali. Então, eu penso que Jesus sabia dos riscos inerentes a uma viagem de barco, naquela hora, naquele grande lago, no horário que às vezes acontecia aqueles problemas todos. Então, além deste possível risco, depois de um dia de trabalho, aquela malta queria descansar. Como tem bastante gente que eu estou a ver, não vê a hora de acabar isto para ir embora descansar. Não? Não. Obrigado. Vai ser tão sincero. Esse sorriso que eu ouvi parece que foi uma afirmação. Estou brincando. Além desse possível risco, então, depois de um longo e exaustivo dia de trabalho, tudo que aquela malta queria era uma boa noite de descanso. Então podemos refletir um pouquinho sobre isso. Será que Jesus conduziu os seus discípulos, as pessoas que estavam com ele, com o seu grupo, a uma tempestade consciente e deliberadamente? Ele fazendo com que o seu grupo pudesse passar um mar e que pudesse enfrentar uma tempestade? O que vocês acham? Por que o mestre faria algo assim? Parece que a resposta para esta pergunta se encontra na chamada de atenção que Jesus deu para aquele grupo de amigos. Então, pessoal, não acreditam em mim, né? Quando ele estava no barco e que ele estava também com eles e que ele foi acordado quando estava a dormir. Então o pessoal falou, então, como é que é? Deixa nós passar aqui a aflição toda e agora estás a dormir aí nesse barco, aí no bem bom e nós aqui a sofrer. Então Jesus, ainda não acreditam em mim? Vocês são pessoas de pequena fé, têm pouca fé. Então, é claro que eles acreditavam naquele homem, naquele líder, no amigo, pois até o tinham visto a fazer milagres. Mas não é muito diferente, eu penso que não é muito diferente de nós, dos tempos atuais. Eu penso que não é muito diferente. Eu senti a força de um país, ano passado, quando esteve a JMJ, a Jornada de Juventude Mundial, Jornada Mundial de Juventude, quando o Papa esteve cá, e eu vi gente, como um mar de gente, todas as pessoas jovens de todos os cantos do planeta, inclusive portugueses, muito portugueses. Eu trabalhei a fazer muitas coisas, auxiliar muita gente, e eu pude ver o que aconteceu nesse país. Em todos os dias das rádios, nas televisões, na internet, toda a gente lembrava de Jesus Cristo, falava do nome dele. Era algo fantástico. E eu pensei, esse país é um país cristão. Eu falei, agora sim, agora eu estou vendo que eu estou num país cristão. Mas deixa eu dizer que uma semana após daquilo se acalmar, aquilo voltou realmente a ninguém a falar mais de Jesus. E deixa eu dizer, eu vi uma notícia que até o palco tinha sido roubado. Até o palco deles tinha sido roubado. E eu fiquei preocupado. Gente, é alguma coisa errada. Eles falam em nome de Jesus com uma propriedade muito própria, mas é incrível, eles não estão a viver. Não estão a viver. Então, por isso essa minha pequena reflexão hoje é sobre mudar o foco, mudar a forma de ver as coisas, mudar a fé, a crença e colocá-la em Jesus definitivamente. Amém? Eu acredito que eles achavam que eram autossuficientes.
Essa é a primeira reflexão que eu faço. A maioria dos discípulos eram pescadores, homens experimentados. E eles estavam familiarizados com aquele lago, com o barco, com aquelas situações todas. Então eles haviam superado muitas crises, muitas tempestades naquele barco e naquele lago. Eles acreditavam na sua experiência, na sua força, nas suas habilidades. Afinal de contas, Jesus era um simples carpinteiro. O que ele entende sobre lagos? Lagos sou eu. Peixes sou eu. Eu, Pedro. João, né? Pedro e João no barquinho, não é? Aquela... isso é conosco. Nós é que entendemos as coisas. Pescaria é conosco. Não estavam. Eles não sabiam com quem eles estavam no lugar. Eles não sabiam quem estava no barco. Eram um amigo, mas não sabiam quem estava no barco. Muitas vezes eu vejo a malta colocar crença na sua própria força, em suas próprias habilidades. Eu lembro de uma história de um jovem, estou a falar sobre as habilidades, né? Uma parte mais prática, que alguém foi fazer um jogo de braço com um rapaz muito mais jovem e, afinal de contas, esse jovem que pensava que era muito mais forte viu que as suas forças foram acabando. Não vou dizer quem é, tá bem? Não precisa me perguntar que eu não vou dizer quem é. Então, realmente, uma pessoa muito mais jovem conseguiu derrubar ou deitar abaixo um braço muito mais forte, mais idade. Não tem a ver com habilidade. Não tem a ver com força. Não tem a ver conosco. Tem a ver com Ele. Eu só fiz um parâmetro. Tem a ver com Jesus Cristo. Tem a ver com saber quem Ele é. Muitas vezes as nossas habilidades não nos irão valer. Vamos precisar de ajuda de outros. E este é o papel, deixa eu dizer, este é o papel de Jesus. É ajudar, confortar, trazer paz, trazer algum ânimo às nossas vidas. Mas nós muitas vezes fazemos o quê? Deixamos Ele de lado. Colocamos Jesus de lado. Depois, alguma coisa também que eu posso me refletir nesse texto, que é o pânico nas tempestades. Uma palavra usada nesse texto, e deixa eu dizer, vou com todas as palavras, eu não sou professor de grego, tá bem? Então, eu vou usar uma palavra que eu consegui tirar aqui dos nossos dicionários para poder definir isso, que eu achei muito interessante. Então, uma palavra usada nesse texto, escrito por Marcos, adeilos. E este termo grego foi usado no lugar de medo. Implica pânico. E a emoção que representa o pânico é diferente da emoção normal do medo, quando estamos em perigo. Colocar a fé em nós é muito perigoso, porque nós começamos a entrar em pânico quando somos confrontados com as situações que fogem ao nosso controle. Deixa eu contar uma história. Eu gosto muito de água. Quem me conhece sabe que eu sou fã realmente de água. E às vezes cheguei a ficar algum tempo na água e às vezes os dedos começam a fazer aquelas coisinhas que vocês sabem, quem gosta muito de água. Mas teve um dia que eu criei coragem. Foi numa das viagens que eu fiz. Acho que tem gente que acompanhou essa minha história. E numa dessas minhas viagens, eu tive um momento de pânico. Pois eu vi as minhas forças começar a falhar no momento que eu mais precisava. Eu imaginei que eu sabia nadar, que sabia dar conta do recado quando eu precisasse, né, atravessar todo aquele lago. E eu comecei com toda a força. Uau, deixa comigo. E tinha uma pessoa lá na frente. Eu falei, bora, estás quase. Quando estava mesmo a chegar, faltava o quê? 2 ou 3 metros. 3 metros, as minhas forças foram abaixo. E o que acontece? É que eu não sabia se aquilo era fundo ou era raso, porque eu não tinha coragem de colocar meu pé lá no fundo. Percebe o que eu estou a dizer, né? Claro. Então, se eu me deixasse ir abaixo, realmente ia para o fundo. E foi realmente algo muito difícil para mim. Quase eu fui abaixo. Fui ao fundo. Literalmente ao fundo. Então, tive mesmo de pedir ajuda.
Sorte minha que quem estava à minha frente era o meu filho, Leonardo. Leonardo, muito obrigado, meu querido. Tu és uma benção. Salvaste teu pai. Não fosse tu, meu querido, eu não estava aqui a cantar. Jesus, filho de Deus, não estava. Ai, sorte a minha. Sorte a minha, senão eu iria mesmo ao fundo. Quando as coisas dão errado, entramos em pânico. E transportamos a nossa segurança para os outros. Não sei se já aconteceu convosco isso. Nós transferimos a culpa para outros. Foi exatamente o que aconteceu com aquele grupo. Eles estavam numa aflição terrível, estavam a ver que o barco ia realmente afundar, exatamente como eu estava na minha aventura, e eles olharam e começaram a procurar no barco alguma coisa, e encontra quem? Jesus a dormir. Meu Deus. Bom, se fosse eu ficava mesmo muito bravo com Jesus também. Não sei todos vocês se faziam a mesma coisa, mas eu ficava muito bravo, porque é incrível. Realmente, estamos quase todos a ir ao fundo e Jesus estava lá, a roncar, né? Lá no barco. A malta estava aflita. E quando viram que Jesus estava a dormir, eles vão acordar e diz: não te importa que pereçamos? Sabe o que eles estavam a fazer nesse momento? Eles estavam a transferir a culpa deles para outra pessoa. Eles estavam a transferir aquela responsabilidade a outra pessoa. Olha, porque estás a dormir, nós vamos morrer todos. É incrível. É incrível. Parece que afinal Jesus era igual ao rabino, ao profeta, ao mestre daquele tempo, ao sacerdote igualzinho. Eles não sabiam quem estava no barco. Esta é a grande situação da humanidade. Eles não sabem quem está no barco. Eles não conhecem Jesus. Eles não conhecem o Filho de Deus que nós acabamos de cantar. Jesus se importa. Quando eles falam, será que tu não se importa conosco? Vai deixar-nos morrer? Isso é uma mentira. Jesus se importa conosco, se importava com eles. Eles é que não sabiam quem estava no barco. Meus queridos, o pastor Jesus Cristo acordar, ele dá uma volta no barco, penso eu, não estava lá, e dá uma olhadinha para aquele furor, para aquele vento, para aquela dificuldade, e calma. Agora eu estou no comando. Eu estou aqui. Okay? Agora eu estou no comando. E aquilo acalmou-se. E eles olham para ele e dizem, mas quem é esse? Quem é este homem que está aqui? É incrível. Eles não sabiam quem estava no barco. Quem estava no barco é o Deus Todo-Poderoso. O Deus Todo-Poderoso. Acredito que inconscientemente ou não, eles estavam a fundamentar a sua crença em uma mentira, quando dizia que Jesus não se importava com eles. Repita comigo, por favor, isso é muito importante. Conhecer a metade da verdade é acreditar em uma mentira. Vamos de novo, né? Está muito fraco. Não são as mesmas pessoas que estavam a cantar agora há pouco, tá bem? Vamos lá. Conhecer a metade da verdade é acreditar numa mentira. Os discípulos não sabiam toda a verdade sobre quem estava à frente deles. Você sabe? Vocês sabem quem está à vossa frente, com quem vocês estão a ter intimidade? Jesus se importa. Quando uma mulher estava a passar por uma grande crise de fé, e já estou mesmo para terminar, fazia já umas 2 semanas que eu não pregava, então estou a brincar. Mas quando a mulher estava a passar por uma grande crise de fé, Jesus fez questão de passar por um lugar chamado Samaria. Conhece essa história? Quase todos. Ele não seria bem recebido naquele lugar. Mas como ele se importava, ele passou por aquele lugar. Sem saber, aquela mulher que precisava de água para os seus afazeres
para os seus serviços domésticos. Agora ela tinha um Jesus, ou recebeu uma água que saciaria sua vida espiritualmente por toda a sua vida. Iria saciar a sede de uma vida toda. Uma água que jorrava para a vida eterna. Aquela mulher, depois do encontro com Jesus, foi transformada de uma forma radical. Jesus se importa. Esta é a minha mensagem que eu trago para vocês. Eu posso brincar, é verdade, mas isto é muito sério. Jesus se importa contigo. Tu entraste aqui esta noite e entraste porque talvez trazido por alguma pessoa, por um amigo ou uma amiga, mas Deus se importa contigo, por isso que Ele te trouxe aqui esta noite. Ele se importa. Ele se importa contigo. Ele se importa contigo. A maioria das pessoas conhece apenas o que os outros dizem sobre Deus. Não é errado aprender com os outros, mas é preciso conhecê-lo pessoalmente. E como faz isso, pastor? Como fazer isto? É pela intimidade. Não há outra forma de conhecer a Jesus. É pela intimidade. O apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses: por isso também Deus os exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. A tentativa de lidar com as tempestades da vida, de tempestades conheço eu. Eu já passei por várias. Mas não é essa questão da água que eu passei, essa foi mesmo prática, física. Não, eu já passei por várias tempestades espirituais. E eu, no momento que eu precisei dele, ele estava lá para me abraçar, poder me ajudar. Eu precisei dele e ele estava lá. Sabe por quê? Porque eu sabia quem ele era. A tentativa de lidar com as tempestades da vida, da sua própria força, é um indicador claro de uma crença equivocada. Tu tens que saber quem ele é. Tu tens que saber quem ele é. É necessário pôr Jesus Cristo em primeiro lugar. Reconhecer o domínio do Rei dos Reis em todas as áreas. Da educação, do trabalho, da música, da família, do casamento. Isabel, está aqui? Onde está a minha Isabel? A minha Isabel está lá atrás. 33 anos de casado nós fizemos. Obrigado pelo tempo. Mas sabe que hoje é alguma coisa que eles não mais dão valor sobre o casamento. O casamento não é assim, parece que tão importante. A sociedade que nós vivemos é assim. Que Deus possa abençoar as vossas vidas. E quando pensar no vosso parceiro, posso pensar para a vida toda. Para mim foi. Amém. É forte. É forte. É necessário pôr Jesus em primeiro lugar. Busque o controle necessário antes de tentar controlar a situação. Não culpe os outros. Os discípulos repreenderam Jesus. Às vezes entramos em pânico. E às vezes tentamos culpar os outros. E muitas vezes tentamos culpar o A ou o B. Mas nós muitas vezes não sabemos e nem percebemos que Jesus Cristo está ao nosso lado. Estou a terminar. O autocontrole restaura a sua fé em Jesus e ajuda a que tu possas exercer. Busque intimidade com Cristo. Jesus disse: as minhas ovelhas reconhecem-a e eu as conheço. E elas me seguem. Se estás a olhar para Jesus, não vê-o como um grande Senhor e Rei, então estás a colocar a tua fé no lugar errado. E deixa eu dizer,
Jesus se importa contigo. Mas também é um facto que tu e eu somos tentados todos os dias. É verdade ou não é? Todos os dias por parte do inimigo de Deus. Estamos sempre sujeitos a mentiras do inimigo mortal de Deus. A menos que conheçamos a Deus pessoalmente, intimamente. A criação de Deus está em constante intimidação por parte deste inimigo. Mas a boa notícia, Deus quer ter intimidade contigo. A intimidade não ocorre da noite para o dia. É um processo ao longo da vida, onde começas a aprender algo novo, um novo relacionamento surge todos os dias com Deus. Convido-te a pôr de pé diante da majestade santa de Deus. Eu não sei se esta palavra falou ao teu coração. Não sei se entraste pela primeira vez, eu não conheço toda a gente. Conheço boa parte. Não sei o relacionamento que estás a ter com Deus. Não sei se alguma vez colocaste em causa isto. Mas tu precisas de um encontro com o Criador. E esta é a tua oportunidade. Receba da parte de Deus este convite que te faço hoje. Chega-te a Deus. E Ele se chegará. Se quiseres caminhar, eu vou fazer apenas um convite. Se quiseres caminhar até aqui, eu vou descer e vou te dar um abraço. Não se preocupe se não tiveres coragem de vir. Mas vou te dar um abraço. Sabe, quando nós saímos do nosso lugar, quando nós movemos em fé, quando nós nos mexemos, quando nós movimentamos, alguma coisa acontece. Sabe, quando nós estamos a movimentar, e ainda mais quando estás a movimentar em direção a Deus,